Quantas vezes já ouvimos uma história digna da realeza que queremos que seja verdade, mas, na vida real, as evidências para a existência dessa figura lendária parecem ser um pouco nebulosas. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história direto da terra da saudosa Rainha Elizabeth, que conta sobre uma lenda que, parando bem para pensar agora, deve ter surgido inclusive durante a infância dela, né? Que todo mundo sabe que aconteceu na era medieval. A lenda do Rei Arthur. E essa lenda foi pedida pela nossa ouvinte de Brasília, a Gisele, que vive requisitando lendas urbanas porque ela adora esse tópico. E se você, como a Gisele, quer requisitar uma lenda, as informações do canal estão sempre aqui na descrição do vídeo, então vai lá e dá uma olhada. Gisele, muito obrigada pelo pedido e espero que você goste deste episódio. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe o seu like neste vídeo e se você curte os tópicos trazidos pelo canal, peço também que considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe os seus vídeos favoritos com amigos ou familiares que vocês sabem que curtem esses temas. Lembrando que agora os nossos shorts saem toda sexta e que os vídeos longos saem no sábado. E, gente, nem dá pra acreditar, né? Mas a gente já tá chegando no final do ano. E esse ano eu sinto que quando a gente chegou, né, conseguiu chegar em setembro, ele só durou uma semana, né? E como semana que vem já é Natal, eu vou dar uma pausa de uma semana nos episódios novos, mas ainda sairá um episódio antigo que eu esqueci de publicar no YouTube, né? Então ele só existe no Spotify, né? Que é a história da lenda urbana da perna cabeluda de Recife. E esse episódio tá bem engraçado, ele foi o primeiro episódio que eu coloquei erro de gravação, então vão lá e confiram ele também. Então, só pra resumir, vocês ainda têm um episódio no sábado que vem e no dia 4 de janeiro a gente volta com os episódios normais da temporada 2. Mas agora sim, sem mais delongas, vamos à lenda. E quem aí nunca brincou de tirar a espada da pedra? A lenda do Rei Arthur é super famosa e não apenas por aquelas bandas, como também por todo mundo, e já rendeu diversos livros, peças de teatro e filmes, incluindo este aqui com o nosso eterno Jax do Sons of Anarchy. Sim, essa sou eu na foto. E segundo a lenda, o rei Arthur teria sido um comandante celta que liderou os clãs bretões, que também são integrantes dessa etnia celta, contra as invasões dos povos saxões durante a Alta Idade Média, ali na virada do século V para o século VI. Mas a existência histórica desse líder é debatida até hoje, porque afinal de contas, a maioria das evidências que comprovam a sua existência vem, na verdade, de relatos folclóricos e literários. E as únicas evidências históricas que chegaram até nós surgiram em uma época onde quem estava escrevendo o registro histórico obedecia a regras de teor acadêmico bem diferentes das do que os nossos historiadores profissionais de hoje em dia seguem. Mas o interessante é que o rei Arthur ganhou força internacional por meio da obra Historia Regum Britanniae, que do latim significa A História dos Reis da Bretanha, escrita em 1138 pelo clérigo galês Godofredo de Monmouth, que em inglês é Geoffrey. Sim, eu estou tão chocada quanto vocês, mas ainda ontem quando eu escrevi esse roteiro, né? E nessa obra, o rei Arthur é retratado então como um monarca bretão responsável por criar um vasto império que abrangia as regiões da Irlanda, da Bretanha e, para quem não sabe, né, a Bretanha só inclui a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. E ainda esse vasto império que ele unificou também incluía a Islândia, a Noruega e a Gália, que era o antigo território completo dos gauleses e incluía o que hoje é a França e a Bélgica. E eu não quero muito entrar em detalhes, porque vocês sabem que eu amo história, e aí o vídeo fica super longo, só com detalhes históricos, vocês ficam entediados, mas eu prometo que eu só vou falar uma coisinha bem rápida, ok? Se você já viu a série Spartacus, que se passa durante a época da Roma Antiga, o Crixus é gaulês. Então, a gente está falando neste episódio aqui de Espíritos do Além, que não é um episódio de Spartacus, infelizmente, quisera eu conhecer o Gánicos, né? Justamente a gente está falando de uma época de transição que envolve a queda do Império Romano do Ocidente para a Idade Média, lembrando aí, né, que o Império Bizantino continuou por vários séculos e séculos. E, nessa época de transição, justamente ainda eram os clãs que predominavam principalmente em todos esses territórios europeus. Bem, depois dessa tangente, vamos voltar à lenda.
Alguns dos elementos cruciais dessa lenda, como o Mago Merlin, a espada do rei Arthur, a Excalibur, e a última batalha do rei em Camlann contra o seu sobrinho Mordred, foram consolidados pela narrativa do Godofredo, o Joffrey. Porém, antes mesmo da crônica do clérigo galês, o rei Arthur já aparecia em contos e poemas galeses como um guerreiro lendário e, por vezes também, como uma figura associada ao misticismo e ao outro mundo celta. Com certeza uma das opções anteriores. Mas a tradição dessas lendas arturianas, como são chamadas, cresceu ainda mais com o escritor francês, cujo nome está escrito aqui na tela, porque francês eu me recuso a aprender. E isso teria acontecido no século XII, com a introdução de outros aspectos da lenda que, pra gente hoje em dia, são os mais famosos de todos, que seriam então, por exemplo, Lancelot, o Santo Graal, os Cavaleiros da Távola Redonda, etc, etc. E essa tradição literária, que é vastamente rica, floresceu durante a Idade Média, mas perdeu força nos séculos seguintes, até ser revivida novamente no século XIX. E, baseado nesses elementos que eu acabei de mencionar, e para quem não se lembra ou nunca ouviu a história do rei Arthur por alguma razão, essa lenda é contada mais ou menos assim. Em um dia frio e cinzento, os lordes e cavaleiros de toda a Bretanha se reuniram em torno de uma simples pedra que se encontrava no coração de uma velha praça. Cravada no centro dela estava uma espada cujo brilho prateado parecia desmentir sua antiguidade. Gravada na lâmina, lia-se a frase: "Quem retirar esta espada da pedra será o legítimo rei de toda a Bretanha." Um a um, os bravos cavaleiros tentaram, e um a um, todos falharam. Parecia até uma prova do destino de que uma força maior só atenderia ao chamado do verdadeiro escolhido. Quando o jovem Arthur, criado como um simples escudeiro pelo cavaleiro Sir Ector, se aproximou, ninguém acreditou que ele teria sucesso. Mas Arthur, com a mão firme e o coração puro, tocou a espada. O vento soprou forte, como se a própria natureza estivesse testemunhando um momento crucial da história. Em um só movimento, a lâmina reluziu e saiu da pedra como se estivesse esperando apenas por ele o tempo todo. Um silêncio reverente tomou conta da multidão. Arthur, com a espada erguida acima de sua cabeça, não era mais um escudeiro, mas o legítimo rei da Bretanha. A partir daquele momento, ele se tornaria aquele que traria paz para uma terra fragmentada, e a sua espada Excalibur se tornaria o símbolo de sua promessa e poder. Sob sua liderança, Camelot floresceu, e os homens premiados com a mais alta honra da cavalaria se tornaram os Cavaleiros da Távola Redonda em sua corte, se reunindo ao redor de sua figura. Por um tempo, a paz reinou sobre a terra, mas essa paz era frágil, pois os inimigos da Bretanha não descansavam. E logo, o jovem rei Arthur percebeu que o seu trono não seria sustentado apenas pela sua bondade e por sua justiça. A Bretanha estava cercada por desafios, invasões saxônicas, guerras entre reinos vizinhos e até forças sobrenaturais. E a espada que Arthur tirara da pedra não era apenas um troféu, mas sim uma arma que deveria ser usada para defender o seu povo. Anos se passaram e Arthur, com o auxílio dos seus cavaleiros, enfrentou inimigos humanos e mágicos, liderando seu exército em batalhas que moldariam seu reinado. Mas mesmo o maior dos reis não estava imune à traição. E foi justamente a traição, encarnada na figura de Mordred, que selou seu destino. Agora, no campo de batalha de Camlann, Arthur se encontrava face a face com um homem que um dia foi parte de sua própria carne e sangue. A névoa densa cobria o chão e o cheiro de morte e ferro pairava no ar. Ao redor, os corpos de seus cavaleiros caídos contavam a história de uma guerra que não tinha fim. Mordred estava à sua frente, com os olhos ardendo de ódio. "Hoje termina o seu reinado, Arthur!" bradou, erguendo sua espada. Arthur, ferido e cansado, sentia o peso dos anos e das batalhas nos seus ombros. A glória de Camelot, que um dia brilhara como uma promessa de um futuro melhor, parecia agora apenas uma sombra bem distante. Mas ele era o rei da Bretanha,
o escolhido pela espada, aquele que lutou para defender sua terra até o último momento. Arthur, então, apertou com força o cabo de Excalibur, sentindo o poder antigo que ainda vibrava em suas mãos. "Que o destino me julgue, Mordred", ele respondeu, avançando para o confronto final. O choque das espadas ecoou como um trovão, reverberando pelas colinas. Cada golpe era uma lembrança do caminho que o levara até ali. A espada na pedra, a criação de Camelot, as batalhas pela defesa de seu povo, mas o tempo cobrava o seu preço. E Arthur, já ferido das lutas anteriores, sabia que não sairia vivo daquele confronto. Com um brado que traduzia o seu último esforço, ele cravou a Excalibur no peito de Mordred, mas não sem sofrer um golpe fatal do seu inimigo. O traidor caiu aos seus pés, morto, e Arthur, cambaleante, sentiu a vida escapar lentamente de seu corpo. Sua visão turvou, mas ele ainda pôde ver algo bem de longe. Através da névoa, uma barca silenciosa deslizava pelo rio, conduzida por figuras vestidas de branco. As damas do lago vinham buscar o rei caído para levá-lo para o seu descanso final em Avalon. Sabendo que seu destino estava selado, Arthur entregou Excalibur à primeira dama, que mergulhou a espada nas águas profundas, prometendo que o rei retornaria quando a Bretanha mais precisasse dele. Com seus últimos suspiros, o rei Arthur deitou-se na barca, sentindo o frio da água e o calor do sangue em sua pele. Seu reinado, que começara com uma espada tirada de uma pedra, agora terminava com seu corpo navegando para o desconhecido. Sua lenda, porém, viveria para sempre. Eu confesso que essa lenda desse episódio ficou mais para uma campanha de RPG, mas eu achei que ficou legal. Enfim, como eu tinha falado, a maior parte das evidências de que o rei Arthur realmente tem existido partem justamente do folclore inglês, mas também há alguns relatos de caráter mais histórico sobre ele que eu quero trazer aqui para vocês agora. E o primeiro relato que surgiu trazendo o rei Arthur como se ele fosse uma figura histórica de fato foi o História Brittonum, que em português seria algo como História dos Bretões, e que era um tratado que reunia vários textos copiados pelos monges copistas e estão representados em vários filmes e séries, como por exemplo na série Vikings. Essa coletânea foi compilada já no século IX, então mais de 300 anos após a suposta existência do Arthur, né? E ali, eles catalogaram a tradição oral e as histórias faladas que eram transmitidas pelo povo, que naquela época falava muito sobre batalha. Por isso, segundo essa coletânea, o Arthur teria sido responsável por liderar os povos celtas e levá-los a várias vitórias no século V. E nesses relatos, ele não teria apenas levado os povos bretões à vitória, como também em muitas batalhas, como por exemplo na Batalha do Monte Badon, ele teria sozinho matado 900 soldados saxões. Então as rodas que eu sou cabarão, se eu pudesse eu matava 1000. Já o Annales Cambre, ou Anais Galeses, escrito no século X, traz relatos da morte do Arthur em um campo de batalha pelo Mordred. Mas vale destacar aqui que a cópia mais recente que a gente tem dos Anais Galeses data do século XII. E assim, né, principalmente dentro do mundo universitário e acadêmico, você tendo apenas duas versões tão distantes assim uma da outra, né, que é mais de um século no caso, pode acabar afetando as palavras e, inclusive, as próprias ideias transmitidas naqueles textos. Porque, ao longo dos séculos, novas palavras são introduzidas no nosso vocabulário, certas palavras mudam seu significado, como, por exemplo, a palavra armário, que originalmente designava apenas o lugar de armazenamento de armas. E, além disso, também pode ocorrer uma degradação do próprio material no qual o texto foi originalmente escrito, né? Se ele não for armazenado aí com todo o devido cuidado. Então pode acontecer um monte de coisa. Agora, vamos levar em consideração ainda que não eram máquinas que estavam lendo uma versão e imprimindo uma cópia exata com as mesmas palavras, mas sim os copistas. A gente é humano e comete erros, ou seja, se eu li uma palavra errada, se eu não entendi a caligrafia da pessoa que escreveu, se a palavra está completamente ilegível por qualquer razão, etc, etc. Lembrando ainda que eu mesma posso escolher usar um sinônimo ou parafrasear o que eu interpretei do que está escrito, né? Então, assim, todos esses fatores somados
vão influenciar o que foi contado, né? Já diria Derrida. E vai que o que se apagou foi justamente a palavra lenda, e eu coloco no título A História do Arthur. Isso já muda muito, né? Porque agora eu não sei mais 100% se é uma lenda ou uma história real. Uma outra coisa é que em vários desses relatos mais históricos existem contradições quanto à posição que o Arthur realmente ocupava. Enquanto algumas fontes o trazem como, então, um militar de alto comando, outras nem mencionam sua posição e umas ainda o trazem como o rei dos bretões. E esses geralmente são aqueles relatos mais exagerados do "se eu pudesse eu matava 1000". Na verdade, ele tava bêbado, ele não tinha um sotaque. Ok. Se eu puder... Peraí, eu tenho que estar bêbada. Se eu puder... Eu sou uma péssima bêbada. É porque eu não fico bêbada. Aquela vai. Se eu pudesse, eu matava 1000. Legal, né? Então, sim, depois disso... esses relatos aí são mais exagerados, né, dos que realmente citam ele como o rei dos bretões. E vale ressaltar ainda que outras fontes primárias produzidas mais próximas do século VI e que realmente falam sobre esses eventos históricos, como a Batalha do Monte Badon, por exemplo, nem chegam a mencionar o nome do Arthur de forma alguma. Então é difícil saber quem está falando a verdade ali. Além disso, na época que o Godofredo escreveu aquele livro sobre as vitórias fantásticas do rei Arthur, né, que teria sido então o responsável pela união de todo o Reino Unido e ainda daqueles outros países, o Godofredo acaba criando então uma narrativa originária que trouxe então orgulho, né, de ser parte desse Reino Unido daquela época. Então ele meio que escreveu esse relato já de caso pensado, porque pensa comigo. Ele fala de uma época em que toda a Europa, mas principalmente o atual Reino Unido e a Irlanda, estava dividida e que era uma época super caótica e louca, né? E aí, de acordo com ele, veio o verdadeiro bretão e uniu a pátria. E tanto é que isso é verdade que, por séculos, o rei Arthur cai no esquecimento e só volta ao auge no século XIX, com o romantismo, que, vamos nos lembrar das nossas aulas de literatura, né? Foi um movimento literário cuja principal característica era o ufanismo. Mas apesar das faltas de evidências concretas da existência do rei Arthur, claro que ainda tem gente que acha que talvez o rei Arthur em si não tenha existido com esse nome, mas que ele tenha existido sim. Escavações arqueológicas no centro da Grã-Bretanha sugerem que a cidade de Vericonium era a principal do país na época em que o rei Arthur supostamente teria vivido. Essa cidade era a capital de Powys, o maior reino da época por volta de 500 depois de Cristo. E o rei que governava ali pode ter sido o próprio rei Arthur, mas no caso o histórico mesmo, né? E isso porque um monge chamado Guidas, que viveu no século VI, menciona em seus escritos reunidos na obra Six Old Chronicles, ou Seis Crônicas do inglês saxônico, um rei com o nome latino Ursus, que significa urso, óbvio, né? Mas cujo nome real era Owen. Porém, vale ressaltar que o Gildas foi a única pessoa a mencionar esse nome em qualquer registro histórico. Mas realmente, a gente encontrar o nome de todos os reis que viveram naquela época é difícil, né, gente? Porque eu não sei se vocês já viram The Last Kingdom, mas a Inglaterra, apenas a Inglaterra, era dividida em vários reinos. E no século VI eram precisamente 14, só para vocês terem uma noção. Então, vamos seguir essa linha de raciocínio em que realmente o rei Owen existiu. Naquela época, realmente era comum que os governantes recebessem títulos de animais como uma honraria. E, curiosamente, na língua falada pelos bretões, a palavra para urso era Arth. Então, esse nome poderia ter evoluído para Arthur ou Arthur. Então, ok, um homem chamado por todos de Arte teria realmente governado o principal reino bretão da mesma época que as lendas do rei Arthur se passam? Isso tá parecendo mais do que apenas uma coincidência, não é mesmo, Jéssica? Sim, e gente, o Arte também morreu de uma forma muito semelhante à lenda do rei Arthur. Lembra que o sobrinho do Arthur, o Mordred, liderou uma rebelião que acabou resultando na Batalha de Camlann, onde o rei Arthur foi fatalmente ferido? Então, saca só essa parada. O rei Owen, vulgo Art, foi morto justamente pelo seu sobrinho, que se chamava Megalocunus, cujo nome em latim significa grande cão.
E as primeiras referências mais fantasiosas da Batalha de Camlann realmente chamam o oponente do rei Arthur de Medrawd, que seria o nome real do cachorrão, o sobrinho do rei Owain. Sim, é assim que eu vou chamar ele para facilitar minha vida. Historicamente, o rei Owain governava o reino de Powys e deixou seu sobrinho, o cachorrão, governar o reino vizinho de Gwynedd. E ele governava esse reino da cidadela, que eu não vou saber falar o nome, mas que eu vou tentar mesmo assim, porque é tentando que se aprende. A cidadela de Caird Gunway, que é uma ruína que existe ainda hoje na costa de Gales. O cachorrão, então, acabou reunindo um exército para derrubar o seu tio Art e se tornar o Alto Rei dos Bretões. E, de acordo com Gildas, ele conseguiu vencer essa batalha, que teria provavelmente se passado em Forden, onde tinha um forte entre os dois reinos deles. E Forden ficava em um vale por onde passa um rio chamado Cumlad, que lembra justamente Camlann, que ninguém sabe onde é hoje, né? Mas que é o local em que o rei Arthur teria morrido de acordo com a lenda. Mas a pergunta que fica é: teria o Gildas realmente narrado uma crônica que envolvia os líderes verídicos desses dois reinos bretões? Ou será que ele só teria sido o primeiro a narrar um relato que circulava pelas bocas das pessoas dali, que beirava, na verdade, o lendário? E o mais importante, será que o rei Arthur existiu de verdade? Ou será que ele é só uma lenda que se perpetuou através dos séculos? Talvez ele tenha sido realmente o Arth, ou até mesmo algum outro líder bretão. Mas o que importa no final das contas é que, real ou não, essa história continua nos fascinando até hoje e que ela vai se propagar pelas várias gerações por vir. E cá entre nós, quem nunca quis ser o escolhido para tirar a espada da pedra? Mas eu queria saber de vocês, acreditam ou não que o rei Arthur realmente existiu? Deixa aqui nos comentários. Lembrando sempre que se tiverem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, como a nossa ouvinte a Gisele, vocês podem comentar aqui embaixo, enviar um e-mail para o canal ou uma mensagem no direct do Instagram, cujas informações estão sempre nas descrições dos vídeos. E quem sabe, se vocês fizerem isso, algum dia vocês poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo pedido, Gisele, e espero que você tenha gostado deste episódio. E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo, eu vou pedir para deixarem aquele like, se inscreverem no canal e compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que curtem esses temas. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu trago então um caso de crime real. Mas antes de eu ir, lembrem-se: se virarem um rei e unificarem vários territórios, tomem muito cuidado com os seus parentes. E segundo a lenda, o rei Arthur teria sido um comandante celta que liderou os clãs bretões, que também são integrantes da etnia celta, contra as invasões saxões... saxãs? Dos saxões. E logo, o jovem rei Arthur percebeu que seu trono não seria suspeitado. Não seria suspeitado, né? Escavações arqueológicas no centro da Grã-Bretanha sugerem que a cidade de Vericonium... consegui falar de primeira. E curiosamente, na língua falada pelos betrões... Se eu pudesse, eu matava 1000!